Você já ouviu falar na palavra scam? Essa palavra scam é uma palavra em inglês. O significado dela em português, assim, não exatamente o significado, mas a ideia dela, ela está relacionada com golpe, com estelionato, com trapaça, com mentira. É essa definição que está aparecendo bem aqui na frente. E o scam, assim como muitos golpes que acontecem por aí, principalmente aqui pela internet, é o seguinte: é que a modalidade dele, diferente de outros casos, ele tem um alvo específico, um perfil específico. O scam, ele trabalha muito, ele aponta muito para os relacionamentos. Aquela pessoa que está sozinho, que é solteiro, divorciado, viúvo ou viúva. No passado, esse golpe, que também é conhecido como golpe do namoro, ele visava muito as mulheres. Mulheres ali na faixa dos seus 30, 35, 40 ou mais, que eram sozinhas, solteiras, divorciadas, separadas, viúvas, e o cara montava uma situação para tentar pegar essa mulher e, através de uma engenharia de vagabundo, porque esse é o termo correto, ele então tirava dinheiro dessa mulher. Só que de uns tempos para cá, esse chamado golpe do namoro, esse scam, ele também tem feito vítimas, homens que se encontram na mesma situação, solteiro, divorciado, separado, viúvo, e aí aparece, um belo dia, aparece uma princesa, entre aspas, na vida desse homem. Porque basicamente é assim, é muito difícil que um cara ele recuse um pedido de amizade lá no Facebook, Twitter, em algum lugar nessa chamada rede social, vindo de uma mulher. Ainda mais se essa mulher ela é muito bonita, se ela é muito atraente, como essa aqui da foto. Dificilmente o cara ele vai dizer não. Essa daí, esse pedido de amizade, ou então uma mensagem para esse homem, é a primeira isca, é o primeiro passo para que esse scam, esse estelionatário, esse trapaceiro, esse mentiroso vagabundo, ele possa criar uma ponte entre ele e a pessoa que está aqui do outro lado da tela, a vítima potencial dele. Uma vez que ele conseguiu dar esse primeiro passo, ou seja, ele jogou essa primeira isca, que é um pedido de amizade, e esse cara pegou essa isca, o passo seguinte é assim, eu estou usando aqui o termo de maneira intercambiável, ora ele, ora ela, mas apesar da figura que está aqui na frente ser uma mulher, quem está por trás do golpe é uns, no plural, vagabundos, porque são quadrilhas que atuam aqui no Brasil e em outras partes do mundo. Então, uma vez que ele conseguiu estabelecer essa ponte, esse primeiro contato, ela passa a contar um pouco da vida dela para essa futura vítima. E geralmente a coisa ela tem um roteiro pré-definido que se baseia no seguinte: em geral, ela se apresenta como sendo uma pessoa que trabalha em uma dessas organizações que existem por aí, tipo ONU,
Cruz Vermelha Internacional, Médicos Sem Fronteiras ou nas Forças Armadas norte-americanas. E geralmente ela diz que ela é solteira ou divorciada e que ela está trabalhando em alguma parte do mundo por aí. Geralmente aquelas regiões muito complicadas, muito perigosas até, tipo assim, Síria, a fronteira Irã-Iraque, Índia e China, a fronteira ali que também é uma região muito complicada, norte da África, Líbia, ou algum país ali do continente africano que vive de maneira conturbada, enfim, toda aquela região abrangendo Ásia e Oriente Médio. Dificilmente esse cara, essa mulher, entre aspas, ela se encontra aqui no Ocidente. Dificilmente ela vai estar em Nova York, Londres, Berlim, Roma, São Paulo, enfim, uma capital dessas aqui, Lisboa, Amsterdã, Paris, dificilmente. Está sempre lá nesses lugares conturbados, nesses lugares complicados. E o motivo para isso não é assim aleatório, já é uma coisa pensada, já é uma estratégia do picareta, uma estratégia do vagabundo. É porque à medida que ele vai tendo contato com o cara, ele já prevê que em algum momento talvez esse cara queira ter um contato a mais com ela. Talvez uma conversa aqui cara a cara através de vídeo. Então ela já de maneira preventiva diz para ele que ela se encontra em um lugar muito complicado, difícil, e que por questões até de sigilo, de segurança, ela não pode informar exatamente onde ela se encontra, e que o máximo que ela pode passar para ele é aquilo ali, aquela foto, algumas informações básicas e somente. E aí a coisa vai continuando, vai evoluindo, e ela vai em um determinado momento pedir dinheiro pro cara, porque isso faz parte também do roteiro, já que se trata de um golpe. Só que ela faz uma outra coisa também já pensada. Antes de pedir dinheiro, ela dá a entender, ela informa pro cara que ela possui um X valor, geralmente em algum banco lá na Europa ou nos Estados Unidos. Ela diz que possui, sei lá, 80 mil dólares, 100 mil dólares, 200 mil dólares. É uma maneira de ela se precaver caso, porque quando ela for aplicar o golpe, ela dá a entender que se o cara ajudar, mais tarde ele vai ser restituído. Então é uma rede toda bem costurada, bem montada. Como eu falei, é uma engenharia de vagabundo, uma engenharia de patife. E o que acontece? Depois que esse scam, esse patife, esse estelionatário, na figura de uma mulher, ele ganha a confiança do cara. Em um determinado momento, então, ele pergunta se aquela pessoa aceitaria receber aquele dinheiro que ele diz possuir lá na Europa ou nos Estados Unidos, ou algo em valor, tipo joias, por exemplo. Aceita receber? Porque eu pretendo mudar para o Brasil, porque eu estou em busca de um relacionamento, eu quero sair aqui dessa vida, eu vivo aqui em regiões difíceis, complicadas, caótica, e quero mudar de vida. Nesse ponto, o cara então, ele resolve cooperar, colaborar e diz que tudo bem, eu passo o número da minha conta, os dados e você deposita esse dinheiro. Só que 1 ou 2 dias depois, essa mesma pessoa entra em contato com o cara e diz que aconteceu algum contratempo, alguma taxa, algum tributo, alguma coisa aconteceu, e
por esse motivo ela precisa de um dinheiro para pagar esse perrengue, essa pedra no caminho. E pergunta se o cara tem condições de fazer isso por ela. R$1.000, R$500, R$600, R$2.000. Os valores, eles têm uma certa variação. E às vezes o cara acaba indo lá e empresta. Ela passa o número da conta e tudo mais. Só que, como a coisa já é um esquema bem montado, bem armado para ludibriar, não vai parar só naquilo. Passando-se mais alguns dias, torna a entrar de novo em contato com o cara e já inventa uma outra história, que aconteceu alguma coisa e que precisa novamente de um X valor para poder enviar aquele dinheiro ou aquele valor para a pessoa. E pergunta novamente: fulano, você pode me ajudar? Eu preciso de uma grana para poder fazer isso e tal. E às vezes o cara acaba novamente emprestando, enfim. E essa roda vai girando dessa maneira. Aqui no Brasil, há um tempo atrás, um cara, ele contou como ele foi vítima dessa situação. E segundo o cálculo dele, ele perdeu mais de R$20.000. Porque o passo a passo foi todo esse que eu estou falando aqui. Ele recebeu um pedido de amizade, ele aceitou, a mulher bonita, ele viu lá a foto, ela contou aquela coisa toda, que ela estava lá do outro lado do mundo, na Síria, enfim, em algum país complicado, enfim. Mas que ela pretendia sair daquilo, que ela era divorciada e que ela queria vir para o Brasil, que ela queria conhecer um brasileiro, enfim, toda essa coisa. E em um determinado momento, então, ela disse que parece que tinha $150.000, perguntou se o cara poderia receber esse dinheiro, ou alguma joia, enfim, tudo isso. E aconteceu exatamente tudo isso aqui que eu estou falando para vocês. Disse que estava tendo dificuldade, tinha que pagar uma taxa, e aí pediu para o cara. Enfim, e ele foi dando esse dinheiro para ela, depositando e tal. A coisa chegou em um ponto tal que ele mesmo conta que em um determinado momento ele já não tinha mais nada em termos de dinheiro. E ele então foi induzido por essa suposta namorada, essa suposta mulher que ele estava vendo aqui na tela do computador dele, do celular dele, a conseguir R$15.000. Ele foi no banco, ele conseguiu esses R$15.000 emprestado e depositou lá na conta dessa vigarista, dessa bandido na verdade, desse vagabundo, e pronto, R$15.000. Só que antes dos 15 ele já tinha mandado 3.000, 2.000, não sei quanto, 4.000, enfim. Mas no cálculo que ele fez, o golpe ultrapassou a fronteira dos R$20.000. Relacionado com esse assunto, existe o seguinte: você já ouviu falar da síndrome do garimpeiro? É o seguinte, é uma história que se conta nos filmes, nos livros, assim, geralmente uma região onde no passado havia ouro, prata naquele local, e as pessoas foram lá explorar esse ouro, essa prata. Só que chegou um tempo que acabou tudo, e aquele garimpeiro, ele por alguma razão, ele acredita que se ele continuar ali todo dia cavando, buscando, um dia ele vai encontrar ouro, ele vai encontrar prata. E nessa ilusão dele, ele passa 5, ele passa 6, 7, 10, 15 anos, ou às vezes até mais do que isso, todo dia cavando, todo dia atrás de um ouro ou de uma prata. Síndrome do garimpeiro ou síndrome da ilusão. Isso daí acontece com muita frequência dentro desse tema aqui que eu estou falando para vocês, esses
golpe, esse golpe do namoro. Às vezes o cara, ele custa a crer que se trata de um golpe. E daí ele acha que não, que peraí, tem alguma coisa, eu vou fazer mais uma tentativa, eu vou mandar mais um dinheiro, eu vou dar um tempo, vou marcar um prazo, se nada acontecer, essa pessoa, suposta namorada, não aparecer, então eu acabo com tudo. Mas até chegar a esse ponto, ele continua mandando dinheiro, ele continua apostando em uma ilusão. Síndrome do garimpeiro. Não tem mais nada lá, não tem ouro, não tem prata, o cara continua cavando. O cara, as evidências indicam que se trata de um golpe mesmo, mas o cara, por razões talvez psicológicas, ele acredita que aquela foto que ele está vendo ali é real e que um dia a princesa dele, essa namorada, vai chegar lá e bater na porta da casa dele. Assim, para começarmos a fechar aqui o nosso vídeo de hoje em torno desse tema, eu vou citar 3 dicas para você em relação a esse tema. A primeira dica é o seguinte: caso você receba um convite ou uma mensagem de uma pessoa, na primeira oportunidade que essa pessoa falar para você de dinheiro, simplesmente bloqueie essa pessoa e mande essa pessoa e se lascar lá onde ela bem quiser. Ah, ela pediu só 10 reais. Bloqueie o cara. Pediu R$1. Bloqueie o cara. Porque muitas vezes o que acontece é o seguinte: eles pedem um valor baixo assim para fazer um teste com a pessoa. Se o cara morder essa isca, na próxima vez ele vai pedir um pouco mais, e depois um pouco mais, e depois um pouco mais. Então, muitas vezes eles começam com um valor pequeno, porque se ele chegar de cara e pedir 50 mil reais, quem é que vai, mesmo se você tiver, você vai dar 50 mil reais para quem você não conhece, para quem você não tem nenhum tipo de afinidade, nenhum tipo de relação? Então é por isso que eles começam com um valor pequeno. Então, se acontecer, ao primeiro pedido de dinheiro, pode ser 10 centavos, bloqueie a pessoa. Segunda dica: quando você tiver de bloquear essa pessoa, não seja gentil, não seja educado, não seja bonzinho. Olha, fulano, desculpe aí, viu, que eu tô com uma situação complicada, eu não tenho, se eu pudesse eu te ajudava e tal, me perdoe aí, essa eu vou ficar te devendo. Não seja bonzinho, cara, mande ele e se fuder. Essa é a palavra. Mande ele ou ela que tá ali e se fuder e ir para o inferno. Por que você tem que ser durão, jogar pesado? Porque se você for bonzinho, se você for gentil, for educado, aquele vigarista, aquele vagabundo, ele vai voltar depois. Mais tarde ele vai esperar a poeira baixar um pouquinho e ele vai tornar a te procurar. Ele vai dizer que foi mal aí, cara, desculpe aí, eu fui falando de dinheiro com você e tal, é que eu tava de cabeça quente, eu tinha uns problemas e tal, perdão aí e tal, e vai tentar ganhar você aqui, ó, no bico, aquele bico de estelionatário, e vai tentar depois, lá na frente, tornar a laçar você outra vez. Mas se você for durão, já mandar ele logo ir se fuder no inferno, suma daqui, desapareça, vai se lascar, então ele não te procura mais. E a terceira dica é: tenha muito cuidado com as suas informações que você publica lá nessas chamadas redes sociais, esses Facebook da vida, Instagram, Twitter, essa coisa toda que existe por aí. Tenha muito cuidado. Foto sua, informações das pessoas que você conhece, tenha cuidado, porque esses caras, esses scammers que nós estamos falando aqui, esses patifes que aplicam o golpe do namoro, eles vivem vasculhando essas chamadas redes sociais em busca de informações,
de fotos, porque muitas vezes eles usam aquilo para montar um perfil e aplicar golpe. Usa uma foto sua de algum momento, de alguma situação sua para aplicar golpe. Então cuidado com as suas informações, com as suas fotos, com tudo aquilo que você publica nessa chamada rede social. Ok? Fechado? Está com jeito que vai chover. Então eu vou ter que encerrar aqui o nosso vídeo de hoje, mas eu não vou deixar de agradecer. Nós já passamos de 100 inscritos. Muito obrigado por essa gentileza, certo? Se você não for inscrito, faça essa gentileza, se inscreva aqui, dá essa força, dá o seu gostei, tudo isso ajuda. Eu espero que nós possamos dobrar essa meta, chegar aos 200, depois aos 400 e ir caminhando. Beleza? Valeu, obrigado, até o nosso próximo encontro.